Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura Brandi e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as minhas impressões da HQ Minha Coisa Favorita é Monstro, da Emil Ferris, e ela saiu pela Quadrinhos da Companhia, o selo da Companhia das Letras. Essa HQ conta a história da Karen, uma jovem menina que mora em Chicago nos anos 1960, com a mãe Marvella e o irmão Dezê. Então é como se a própria protagonista estivesse ilustrando a história enquanto ela narra todos esses acontecimentos por forma dos desenhos e com alguns relatos que ela vai escrevendo no canto da página. Então o livro, ele é todo ilustrado como se tivesse sido feito com caneta esferográfica e na pauta de um caderno. Então aqui acho que dá para ver melhor como que os desenhos são feitos mesmo como se fosse numa folha de um caderno, que tem pauta, tem os buracos aqui da página. E as cores que ela usa mesmo parece que foram feitas com canetinha. Então, à medida que ela vai desenhando na pauta, ela vai registrando os pensamentos, ela vai narrando, apresentando para o leitor na forma como se fosse um diário mesmo. Em algumas páginas, como essa, por exemplo, até realmente parece que uma folha foi colada aqui em cima sobre essa página do caderno. Então, a HQ visualmente já é muito interessante, é bem diferente de todas as HQs que eu já li e as HQs que eu tenho lido. Ela é um pouco grande, então é meio complicada de manusear, mas acho que assim dá pra ver um pouco melhor, pra vocês entenderem o estilo. E a HQ, ela é toda narrada com uma temática sobrenatural e com temática de monstros, porque a Karen, a jovem protagonista, ela é fascinada com monstros e criaturas sobrenaturais e ela faz questão de retratar as pessoas dessa forma. Ela mesma, quando vai desenhar os traços do rosto, ela desenha de uma forma parecida com um lobisomem, que o sonho dela é ser mordida por um monstro e poder se transformar, porque ela acredita que dessa forma ela vai conseguir representar melhor quem ela é, as características dela, ela vai conseguir ser temida, ela vai ser respeitada. E também porque ela se identifica com os monstros no sentido de serem incompreendidos, de serem excluídos da sociedade, de serem vistos como seres grotescos. Ela tem uma certa identificação com essa forma e ela assume para si. Então, sempre que ela vai falar de si mesma, ela se refere como uma monstra, ela divide as pessoas em monstros bons e ruins, e todo o cenário da Chicago dos anos 60, que já é um cenário um pouquinho mais melancólico, mais violento, da forma como ela retrata, fica ainda mais forte e com essa impressão ainda maior com os traços dela, com essa visão em primeira pessoa. É como se tudo que a gente tivesse acesso, tudo que a gente conhecesse desse mundo fosse através dos olhos dela. Então, se ela enxerga a si mesma como uma monstra, acaba que a gente, à medida que vai lendo o livro, enxerga ela dessa forma também, não enxerga ela mais só como uma criança ou uma pré-adolescente. Isso faz com que o contexto da época pareça ainda mais caótico para o leitor. E a HQ é como se fosse um diário ilustrado. Apesar de ser narrado pelos olhos de uma criança, ela também propõe algumas reflexões um pouco profundas, mas sem deixar de lado alguns pensamentos e perguntas típicos de uma criança mesmo, de uma menina mais jovem. Então, em determinado momento, ela pergunta: se a pessoa conseguisse enxergar pelo olho de vidro, o mundo ficaria mais quebradiço? Por seguir a ideia de ser um diário ilustrado da Karen, a gente acaba tendo contato de forma mais sutil com a Chicago dos anos 60. Então ela fala muito sobre o fluxo migratório que a cidade sofreu naquela época, ela fala sobre o contexto dos mafiosos na região em que ela vive, no bairro, ela fala sobre a diferença das pessoas que frequentam a Broadway e Uptown. Ela menciona por alto a era de ouro dos filmes mudos em Chicago. E ao longo de todo o livro, a característica mais boêmia da cidade também é muito predominante, seja na forma como ela fala sobre a vida noturna e sobre a própria prostituição na época, que em determinado momento ela escolhe a expressão máquina da noite para se referir à prostituição, ao sexo explícito nas ruas e aos comportamentos que ela, por morar num bairro mais pobre, conviver mais com a questão da máfia e com muita violência, as cenas que ela acaba presenciando que
estão muito relacionadas ao contexto da noite mesmo. Isso acaba alterando um pouquinho a percepção da realidade que ela tem e acaba dando mais sentido para a forma como ela se refere a pessoas sendo monstros bons e monstros ruins. A maneira dela como uma criança conseguir expressar aquilo que ela está vendo, dar sentido a tudo aquilo que ela vive e ao que ela vê as pessoas vivendo, de uma forma um pouco mais sutil. E o Minha Coisa Favorita é Monstro tem uma carga emocional muito pesada. A forma como ela trata de alguns assuntos, no desenho mesmo, na arte dela, é um pouco difícil de digerir de uma vez. Então eu precisei dedicar um tempinho um pouco maior também para conseguir entender todas as sutilezas do que a artista queria mostrar com essa HQ. Porque a Emil Ferris, além de ter escrito a história, ela mesma ilustrou. Então é muito interessante observar como que o desenho e o texto se mesclam o tempo inteiro. Então, apesar de você ler o texto e ter muita informação no texto, as ilustrações, os desenhos, eles trazem uma profundidade muito maior, que se você só ler o texto ou só observar o desenho, você não vai ter uma percepção completa de tudo aquilo que ela quer passar. É uma HQ muito inteligente, muito bem pensada e não é à toa que ela demorou 5 anos para conseguir escrever e ilustrar tudo, e ela disse que trabalhou 12 horas por dia, então realmente é um trabalho muito, muito primoroso, que gerou como produto um livro incrível. A história começa um pouco com a Karen contextualizando o leitor dessa questão dos monstros, da forma como ela vê o mundo, mas também trabalha o assassinato da Anka, sua vizinha. E a Karen começa a se ver como uma detetive monstra, e ela quer começar a investigar esse assassinato. Mas eu achei que a história seria voltada para essa investigação dela. Mas não é. Como é o volume 1, muitas pontas ficam soltas, apesar de ser uma HQ grande, ela deixa muita coisa para continuação. A história promete ser a investigação da Karen sobre esse assassinato da vizinha dela, mas acaba que cresce e vira algo muito maior. Porque essa investigação deixa de ser o foco e acaba se tornando só um fio condutor da narrativa. Então, enquanto a Karen está tentando desvendar isso, está querendo saber mais da história da Anka, acaba que ela contextualiza a Chicago dos anos 60, ela apresenta ela como personagem, ela aprofunda na relação com o Dezê, o irmão dela, com a mãe, umas dificuldades que a mãe começa a passar em questão de saúde, com a relação do Dezê com a sociedade, com as pessoas, principalmente do prédio onde ela mora. E nesse meio caminho a gente acaba falando sobre assuntos como o Holocausto, já que a Anka era judia e foi uma sobrevivente da Segunda Guerra. Acaba falando sobre o assassinato do JF Kennedy, fala sobre o assassinato também do Martin Luther King, que acontece enquanto a narrativa está se desenvolvendo. Mais do que um produto artístico muito bonito, acaba que também é um relato histórico apresentado de uma forma diferente. Fiquei bem impressionada porque a HQ superou todas as minhas expectativas. Eu achei que eu leria um contexto um pouco mais raso, mais superficial. Então a HQ ganhou muito mais pontos por causa disso também. A própria questão da arte é um fator muito presente ao longo de todo o livro, porque a Karen, ela começa a desenhar, ela começa a se interessar por ilustração e por arte mesmo por causa do Dezê, que é o irmão dela, que ele também mexe com isso, ele também é um artista e ele ensinou ela a representar os sentimentos dela em forma de desenho, no papel. Então existem vários quadros e pinturas muito famosos que são mostrados ao longo de toda a HQ. A Emil Ferris, ela recria esses quadros para mostrar a importância que foi para a Karen ter esse contato com a arte. Como que a arte salvou ela e conseguiu fazer com que ela pudesse representar a si mesma de alguma forma diferente do que as outras pessoas já acabam julgando ela e representando ela sem o consentimento. Por exemplo, aqui ao final do livro tem um compilado um pouco maior de algumas pinturas que a artista recria, e fazer isso com novos traços, eu achei que foi um trabalho excelente, um trabalho primoroso. E ela ter conseguido recriar essas obras, ter conseguido, além de representar essas obras em outro formato, em outro contexto, conseguir fazer sentido apresentar essas obras nessa narrativa para uma menina tão jovem, eu achei que foi um espetáculo por si só. E o Minha Coisa Favorita é Monstro é uma HQ muito poderosa, porque a Emil Ferris, quando ela vai desenhando, ela parece que não tem a intenção de abordar algumas questões como o Holocausto, como o assassinato do Martin Luther King, como a questão da máfia em Chicago. Ela joga isso de forma sutil, e eu acho que isso acaba sendo ainda mais impactante,
porque é como se a Karen, a protagonista, estivesse tão inserida naquilo que todo aquele contexto fica natural, menos pro leitor. Minha coisa favorita é Monstro, é uma HQ que me surpreendeu muito. Ela se mostrou uma HQ muito mais profunda do que eu esperava e eu acho que até quem não tá muito acostumado com o gênero iria gostar de ler. Foi uma surpresa muito positiva e eu fiquei muito feliz de ter lido essa HQ e eu recomendo muito para todo mundo, realmente. Dá uma chance, eu acho que vocês vão se surpreender com o próprio gênero histórias em quadrinhos. Eu acho que vez ou outra surge uma HQ que tira um pouco essa ideia de que histórias em quadrinhos são rasas. E eu acho que vez ou outra surge uma HQ que mostra como que as histórias em quadrinhos são importantes para a literatura e como que elas podem ser muito mais profundas e muito mais inteligentes do que muita gente acaba julgando que elas são. E minha coisa favorita pra mim foi essa HQ. É a HQ que recentemente eu li que mais me surpreendeu e que mais me mostrou ser uma narrativa muito bem elaborada, um enredo envolvente e personagens bem marcantes, bem interessantes. Quem quiser conferir mais algumas fotos da HQ, eu vou deixar na descrição o link da resenha em post lá no blog. E eu vou falar um pouquinho melhor no post algumas características dessa HQ e vou mostrar um pouquinho mais dessa edição em fotos. E, por favor, você que assistiu até aqui, não deixe de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativa as notificações, porque tem mais conteúdo legal vindo por aí. Eu quero trazer mais alguns livros bem interessantes. E não esquece de deixar um comentário falando o que você achou dessa HQ, se você ficou com vontade de ler, se você quer que eu traga mais dicas de HQ desse gênero. E como sempre, o link para comprar HQ, se você tiver interesse em ter essa HQ maravilhosa na sua coleção, também vai estar aqui na descrição. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!